Olá! Sabe, se a gente pensar nos capítulos anteriores de Mateus como a parte teórica, a aula, bom, o capítulo 8 é a aula prática. É aqui que a teoria vira pura ação. A gente vai mergulhar numa série de eventos que mostram o poder e a autoridade de Jesus de um jeito que, olha, desafia completamente as leis da natureza, da sociedade e até mesmo do mundo espiritual. Para a gente entender bem a dimensão dessa autoridade, nosso caminho vai seguir basicamente 6 atos. Primeiro, vamos ver como as palavras viram ações de verdade. Depois, vamos testemunhar o poder sobre as doenças, sobre a natureza e o sobrenatural. Mas, bem no meio disso tudo, tem um alerta sobre o custo de seguir esse poder. E tudo isso termina com uma reação humana que é, no mínimo, surpreendente. Então, vamos começar por esse ponto de virada. O capítulo 8 não surge do nada, ele é a consequência direta de tudo que foi ensinado antes. É uma transição fundamental, sabe? Da teoria para a prática, das palavras para os atos. Pensa assim, os capítulos 5 a 7 foram o grande discurso, o sermão do monte, cheio de ensinamentos que viraram o mundo de cabeça para baixo. Pois bem, o capítulo 8 é a demonstração prática disso tudo. É como se fosse a prova de que a autoridade com que Jesus ensinava era exatamente a mesma autoridade que ele tinha sobre o mundo real, de fato. E a primeira demonstração desse poder em ação é justamente sobre a enfermidade. Mas o mais fascinante aqui não são só os milagres. A grande questão é para quem eles são direcionados. E Jesus começa justamente pelos mais rejeitados da sociedade. O primeiro a ser curado é um leproso. É até difícil para a gente hoje ter a dimensão do que isso significava. A lepra não era só uma doença, era uma sentença de morte social. Era vista como um castigo divino, sabe? A pessoa era condenada a um isolamento total, obrigada a gritar imundo, imundo por onde passava para ninguém chegar perto. Mesmo com tudo isso, esse homem se aproxima com uma fé que é impressionante. Ele não exige a cura, ele só reconhece a autoridade de Jesus. E a resposta de Jesus é chocante para a cultura da época. Ele estende a mão e toca no homem. Um ato impensável que quebrava todas as regras sanitárias e religiosas daquele tempo. Logo em seguida, o foco muda para um centurião romano. Ele não era só um estrangeiro, ele era um oficial do exército que ocupava Israel. Para muita gente ali, ele era o inimigo, um símbolo da opressão. E é justamente ele quem vai pedir a cura do seu servo. E aqui vem o detalhe mais incrível. O centurião, por ser militar, entendia de autoridade como ninguém. Ele diz para Jesus que não precisa nem ir até a casa dele. Uma única palavra, mesmo à distância, já seria o suficiente. É uma demonstração de fé tão, mas tão profunda, que o próprio Jesus fica admirado. Ele chega a dizer que não tinha encontrado fé daquele tamanho em todo Israel. Depois do excluído social e do inimigo estrangeiro, o terceiro milagre é mais íntimo, mais próximo, a cura da sogra de Pedro. Isso mostra que a compaixão de Jesus não alcançava só os marginalizados, mas também a dor, a febre, dentro do círculo familiar mais perto dele. Dá para perceber o padrão aqui, né? O poder sobre a enfermidade é usado para quebrar, uma por uma, as barreiras sociais e religiosas mais duras daquela época. Jesus toca no impuro, exalta a fé do estrangeiro e se compadece da mulher. 3 figuras que eram colocadas à margem e que agora são trazidas de volta, restauradas. E aí, bem no meio dessas demonstrações de poder todas, a narrativa faz uma pausa. É um momento chave que força a gente a pensar o que significa de verdade seguir alguém com tanta autoridade. E a resposta é que isso tem um custo bem alto. A cena mostra 2 extremos. Primeiro, um escriba chega cheio de entusiasmo, prometendo seguir Jesus para qualquer lugar, não importa onde. Logo depois, outro discípulo aparece, mas bem mais cauteloso, pedindo um tempo para resolver umas coisas de família. Os 2 são confrontados com o custo real de seguir Jesus. Para o cara impulsivo, a resposta de Jesus é um verdadeiro choque de realidade. Ele basicamente avisa que segui-lo não é um caminho de conforto e segurança, mas sim de total instabilidade e sacrifício. É um chamado para abrir mão de tudo, porque o reino dos céus vem sempre em primeiro lugar. Depois desse alerta sobre o custo, a jornada continua. E para aqueles que decidem seguir em frente, a demonstração de autoridade sobe de nível. Agora, ela se expande do corpo humano para as próprias forças da criação. No meio do mar da Galileia, uma tempestade violenta, daquelas que surgem do nada, atinge o barco. A coisa fica desesperadora. As ondas começam a invadir a embarcação e até os discípulos, que eram pescadores experientes, entram em pânico total, achando que iam morrer ali mesmo. E o mais impressionante
No meio de todo aquele caos do terror dos discípulos, Jesus está dormindo, tranquilamente. É um contraste gritante. Alguns comentaristas até veem essa cena como um teste de fé, com aquela analogia de que, quando o aluno está fazendo a prova, o professor fica em silêncio. E quando Jesus finalmente acorda e acalma a tempestade com uma simples ordem, o medo dos discípulos não some, ele se transforma. Eles ficam tomados por um espanto profundo. A pergunta na cabeça deles muda de "será que a gente vai morrer?" para uma questão muito mais profunda. Afinal de contas, quem é este homem? Do mundo natural, essa escalada de poder chega no seu auge, confrontando agora o reino sobrenatural. Assim que eles desembarcam na outra margem, Jesus é confrontado pela manifestação mais extrema de caos que a gente viu até agora. 2 homens possuídos por demônios. A descrição é terrível. Eles eram tão violentos, tão incontroláveis, que a estrada local tinha sido abandonada. Ninguém passava por ali. Eles eram um perigo público. E aqui acontece uma coisa muito notável. Enquanto os discípulos ainda estavam se perguntando quem é esse homem, os próprios espíritos malignos o reconhecem na hora como Filho de Deus. Com uma única palavra de comando, vão! A autoridade de Jesus é total e aqueles homens antes violentos são completamente libertos, restaurados. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais chocante de todo o capítulo: a resposta das pessoas a essa demonstração suprema de poder. O contraste que a gente vê aqui é de cair o queixo. De um lado, o milagre. 2 homens da comunidade, que eram perigosos, violentos, agora estão ali, libertos, serenos. Do outro lado, o prejuízo. Uma manada de porcos enorme, uma perda econômica gigantesca, foi destruída no processo. A questão é, o que pesou mais para os moradores da cidade? A resposta é clara. Diante de um poder tão grande, mas que se mostrou inconveniente, custoso, a cidade inteira sai ao encontro de Jesus. Mas não é para agradecer, nem para celebrar, é para implorar que ele vá embora. A perda econômica falou muito mais alto que a restauração de 2 vidas humanas. E isso nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. Mateus 8 parece sugerir que testemunhar o poder é a parte fácil. O verdadeiro desafio é lidar com as consequências e com o custo pessoal quando esse poder age na nossa realidade. A pergunta que fica no ar é: quantas vezes a busca por uma transformação profunda esbarra naqueles interesses que a gente simplesmente não está disposto a abandonar?